Convido a todos para a leitura da palavra do Senhor. Josué, capítulo 11, versículo 21, que diz assim: Nesse tempo veio Josué e exterminou os Enaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe e de toda a região montanhosa de Judá. Josué destruiu-os totalmente. Versículo 22. Não ficou de resto nenhum dos Enaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, Gate e Asdod. Para você entender Josué capítulo 11, necessário nos é voltarmos para Números. Números capítulo 13 está contando, está narrando a ida daqueles 12 espias para a terra de Canaã. E Moisés diz a eles o seguinte, versículo 17 de Números 13: para explorar a terra de Canaã, escalai as montanhas, vede como é a terra e o povo que nela habita. Pois bem, eles assim fizeram. Para você ter uma ideia, eles encontraram no versículo 23 um cacho de uvas, que foram necessários 2 homens para trazer esse cacho de uva. Penduraram numa vara o cacho de uva. Eles encontraram lá também romãs, encontraram figos e etc. E o versículo 25 de Números 13 diz que ao fim de 40 dias eles voltaram de espiar a terra. E vieram a Moisés e a toda a congregação reunida. E olha só o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que eles difamaram a terra. Observe isso. As mesmas pessoas que encontraram agora há pouco um cacho de uva, que 2 homens foram necessários para carregar, encontraram frutos da terra. Eles agora são as mesmas pessoas que estão difamando a terra. E eles vão dizer para Moisés: o povo que habita nesta terra é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. E vimos ali também os filhos de Enaque. Opa! Liga a tua antena aí. Vimos ali os filhos de Enaque. Vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são gigantes. Voltemos lá para Josué, capítulo de número 11. O versículo de número 21. Neste tempo veio Josué e exterminou os Enaquins. Lá em Números, capítulo 13, está dizendo que na terra de Canaã estão os filhos de Enaque, os Enaquins, que são gigantes. Aí Josué capítulo 11 versículo 21 diz que neste tempo veio Josué, quando eles entram na terra, Josué exterminou os Enaquins da região montanhosa de Hebrom, Debir, de Anabe e de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué destruiu totalmente, junto com as suas cidades. Se liga, presta atenção. Versículo 22. Não ficou de resto nenhum dos Enaquins na terra dos filhos de Israel. Agora segura. Somente ficaram alguns em Gaza, Gate e Asdod. Decorou? Numa certa região montanhosa, Josué não quis invadir. Sabe aquela coisa assim, a pessoa te pergunta: você tem medo de cemitério? Não, medo eu não tenho. Tenho receio, prefiro não passar perto. Tá entendendo? Então Josué, tá com medo dos gigantes? Não, não tô com medo dos gigantes, mas é melhor deixar eles ali. Deixa eles no quietinho lá. Deixa no quietinho. Deixa eles lá. A regiãozinha ali. E 3 cidades sobraram Enaquins, gigantes. Quais são elas? Versículo 22. Gaza, Gate e Asdod. Gaza, Gate e Asdod. Agora preste atenção numa coisa. O nosso Deus é onisciente. Deus já está no teu futuro. Deus está cuidando do teu futuro. Você não nasceu porque um homem se apaixonou por uma mulher e a conduziu para uma cama. Você nasceu porque é um projeto. Há um plano de Deus na tua vida. Há um plano de Deus na tua existência. Você não é qualquer um. Existe um trabalhar de Deus na sua vida. Existe um projeto de Deus para você. Olha o que Deus diz para Jeremias. Deus diz assim para Jeremias no capítulo 1. Capítulo 1 de Jeremias, a partir do versículo 4. Deus diz assim:
Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Você não nasceu por acaso, há um plano de Deus na tua vida, há um projeto de Deus estabelecido para você. Você não está no mundo por acaso, você está aqui cumprindo uma missão. Você não é qualquer um. Olha o Salmo 139, o que nos diz, versículo 13, ou verso 13 do Salmo 139. Pois criastes o meu interior, e entreteceste-me no ventre da minha mãe. O verbo entretecer, o mais próximo dele é o bordar que a vovó faz. O Salmo 139 está dizendo: o Senhor me desenhou, o Senhor me projetou, o Senhor me bordou, aleluia, no ventre da minha mãe. É por isso que eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe disso muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma. Glória a Deus. Portanto, você não veio ao mundo por acaso. Há um plano de Deus, há um projeto de Deus na sua vida. Você está aqui para cumprir propósito. Trate de cumprir o seu propósito. Você não está no mundo de passeio, você não está no mundo de férias. Você está aqui porque há um planejamento do céu para a tua vida. Observe, Números capítulo 13. Quem os filhos de Israel encontram na terra de Canaã? Os Enaquins, os filhos de Enaque, os gigantes. Josué capítulo 11, a partir do versículo 21. Glória a Deus, aleluia. Josué destruiu os Enaquins da terra de Canaã. E quando Josué destrói os Enaquins da terra de Canaã, não ficou de resto nenhum dos Enaquins. Sabe os Enaquins? Os filhos de Enaque, os gigantes que os espias viram? O versículo 22 de Josué 11 diz: não ficou de resto nenhum dos Enaquins na terra dos filhos de Israel, vírgula. Aqui está o problema, vírgula. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Ele só deixa um grupo de gigantes. Esses gigantes vão habitar, vão serem encurralados, como a galera diz, vão ficar mocosados em 3 cidades: Gaza, Gate e Asdod. Agora observe o que Deus faz em 1 Samuel 17, versículo 4. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze. Ele vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um matear, e a ponta de ferro de sua lança pesava 600 siclos, e diante dele ia o seu escudeiro. Observe, versículo 4 do capítulo 17 de 1 Samuel. Um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate. As 3 cidades que Josué deixou os gigantes mocosados, escondidos, quietinhos. Gate é uma delas. Anos depois, chega Davi no cenário. Aleluia. Há um propósito na sua existência. Você não veio ao mundo por acaso. Qual é a mensagem de Deus para nós hoje? Davi nasceu para consertar algo que há muitos séculos Josué tinha deixado. Para que você nasceu? Qual a razão de você estar aqui? Você não é qualquer um. Há um propósito de Deus na tua existência. Você não está num mundo de brincadeira, de passagem. Antes mesmo que você viesse à existência, teu Deus havia projetado para a tua vida uma história de sucesso, uma história especial, uma história espetacular. Levante a tua cabeça neste tempo. Você não é qualquer um. Há um propósito de Deus na tua existência. Davi nasce para finalizar o trabalho que Josué não havia finalizado. Para que você nasceu? Talvez você nasceu para ir um pouco mais além do que seus antepassados. Talvez você nasceu para ir um pouco além que seus pais. Você não está num mundo
por uma casualidade. Há um projeto de Deus na tua vida. Há um plano, há um trabalhar de Deus na tua existência. Trate de cumprir o propósito para o qual o céu te enviou para cá. Trate de cumprir tua missão. Trate de glorificar a Deus com a tua existência. Se preocupe muito mais em cumprir o propósito que Deus te fez nascer para Ele, do que estar preocupado com qualquer outra coisa. Você nasceu para cumprir um propósito de Deus. Você não é qualquer um. Davi não imaginava. Davi não sabia. Ele era apenas um garoto. Glória a Deus. Ele era apenas mais um garoto. Ele era apenas mais um rapazinho chegando. Jessé não sabia. Vai levar pão para os seus irmãos na guerra, Davi. Saul não sabia. Os irmãos de Davi nem sonhavam. Ninguém imaginava que aquele dia Deus estava encaixando o personagem dentro de uma linda história. Oh, glória a Deus. Ah, Senhor, que nunca me falte as lágrimas ao falar da tua palavra. Davi nem imaginava, a família nunca imaginava, mas naquele dia, no 40º dia em que Golias estava desafiando o exército de Israel, a Bíblia diz que ele fazia de manhã e à tarde. Portanto, 80 vezes, 80 afrontas. Melhor dizendo, 79. Porque Davi chegou. Oh, meu futuro, espere por mim. Oh, minha história, não seja concluída sem mim. Deus te fez nascer para fechar ciclos. E a partir de você começar um novo tempo, um novo ciclo. Ninguém imaginava, mas aquele menino que vem carregando pães e queijos, o menino da funda, aleluia, quem olha para você nunca imagina onde Deus vai te levar, onde Deus vai te colocar. As pessoas que zombam de você, que criticam teus sonhos, as pessoas que tiram sarro de você quando você conta os seus projetos, elas não sabem, elas não sonham, elas nunca imaginam, nunca passa pela cabeça delas o projeto que Deus tem para você. Davi chega no cenário para encerrar essa coisa de Enaquins em Israel. Depois você estude um pouco mais sobre isso. Os outros irmãos de Golias que o exército de Davi vai destruindo. Mas fiquemos com esta palavra aqui. 3 cidades onde Josué deixou os gigantes. Um dia eu volto para falar das outras 2. Mas aqui em Gate a coisa vai ser encerrada, vai ser fechada, porque chegou um Davizinho, alguém que nasceu para entrar para a história. Há um propósito de Deus na tua vida. Há um propósito de Deus na tua existência.